Quando a gente vê que o paciente pensa em anestesia, é isso, né, cara? Tipo, o Carpuli bota uma atenção em qualquer paciente, tá? Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados de, pô, o anestésico tópico não funciona. Funciona ou não? Ah, sim. Você acha que o paciente vê o quê? Ah! Anestésico tópico, funciona ou não? Não. Psicológico? Vamos lá, quem acha que funciona? Quem acha que depende? Depende, porque depende. Na vestibular funciona muito bem. No palato, nem tanto, porque o palato é mais espesso. No alveolar inferior lingual, não funciona adequadamente. Por quê? Qual é a regra para o teu anestésico tópico funcionar? Tem que estar seco. Aqui a gente tem a saída da parótida, tá? Do ducto da parótida na região do segundo molar, primeiro molar superior. O que acontece? A saliva escorre e vai para onde? Geralmente para a região do alveolar inferior. Vai umedecer aquela região, o anestésico tópico não vai conseguir ficar em contato e não vai funcionar. Tá? Então funciona muito bem dependendo da região. O alveolar inferior lingual não funciona adequadamente. Porém, região mais anterior aqui funciona, vestibular de modo geral, funciona tranquilamente. Tá? Mas pode acreditar no anestésico tópico, funciona. Então quando a gente vai falar de técnicas anestésicas, a gente precisa saber de anatomia óssea, neoanatomia, sistema vascular, ligamentos, músculos, que são as nossas referências, né? O que eu falei para vocês, não tem jeito, tem que dar uma revisada nos 12 pais cranianos, tá? Nas últimas 2 edições, o Malamed botou os 12 pais mais fáceis da gente entender e tudo, botei um quadrinho lá, mas tem que focar nisso, porque algumas provas perguntam, hoje em dia, quando cai questões de anatomia, geralmente são os 12 pais cranianos. Princípios básicos, né? Antisepsia da região. Toda vez que a gente fizer um bloqueio anestésico, a gente não vai penetrar com a agulha no paciente? A gente não vai abrir, vai romper a mucosa? Então, em todos os casos, a gente deve fazer um bochecho com 1 minuto de clorexidina 0,12%. Tá? Ah, mas eu só vou fazer a restauração. Vai anestesiar? Tem que fazer o bochecho. Porque assim, a cavidade bucal, sem sombra de dúvida, N bactérias. Então assim, quando você utiliza a clorexidina, ela diminui em 98% no primeiro minuto as bactérias. E aí você vai conseguir anestesiar tranquilamente. Porque assim, o paciente saudável não tem problema. Imagine um paciente comprometido. Uma bactéria a mais, uma bactéria a menos vai fazer uma diferença burral na vida dele. Observar os pontos de reparo, né? Aplicação anestésico tópico, a gente falou em algumas regiões funcionam, outras não. Distensão da mucosa. Já viu que geralmente a pessoal que faz aqui, região antero-superior, está sempre com a mão oposta, segurando o lábio do paciente e tracionando o lábio? Uma regra do Malamed é o seguinte, não é você pegar a agulha e o tecido e introduzir na agulha, nem introduzir direto a agulha no tecido. É meio a meio. Você entra com a agulha e traciona o lábio do paciente. Isso diminui o desconforto. Além de diminuir o desconforto, a tua agulha não vai fazer o quê? Uma movimentação tão grande, tá? E evita acidentes durante a perfuração. Esses são os cuidados que a gente tem para distender a mucosa do paciente. Por que a gente distende isso? Empunhadura adequada da seringa, penetração e retirada. A gente nunca muda a direção da agulha. Tá? O Malamed cita com maiores complicações de técnica anestésica a mudança de direção da agulha sem retirar. Tá? Você penetra, errou, tira. Tinha muita gente antigamente que fazia o seguinte, alveolar inferior, anestesiava. Como é que anestesiava o bucal? Com a agulha dentro do tecido, o cara vai e virava. A chance de você fraturar a agulha ali é muito alta. Tá? Não se faz isso. Injeção lenta sempre o quê? 1 ml por minuto. Tá? Então são quase 2 minutos anestesiando. E o bisel sempre voltado para o osso, exceto em qual técnica? A quinose ou vaziana quinose. Tá? A agulha que eu falei para vocês, o calibre, né? A gente tem 3 tipos de diâmetro, curta, longa e ultra curta. Antigamente não existia. Antigamente não existia ultra curta, os tempos mais modernos a gente tem, que é para odontopediatria. Só que às vezes você compra uma curta que ela parece uma ultra curta. Dificilmente você vai conseguir bloqueio anestésico adequado. Tá? E os calibres hoje em dia, a gente sempre utilizando 25 ou 27. 30 e 23 não estão mais indicados desde a 5ª edição do Malamed.
Aspiração positiva, né? Essas são as fotos que estão fora. Aspiração positiva. Qual é o maior índice de aspiração positiva das técnicas? Alveolar inferior e lingual. Segunda maior? Mentoniano e incisivo. Terceira maior? Alveolar superior posterior. Tá? Deixa eu de ordem. Alveolar superior posterior, quando a gente olha lá no livro, todo aluno está começando a aprender técnica anestésica e vai lá e lê. Você precisa ir para cima, para dentro e para trás no mesmo movimento. Quando você está formado, você entende que você tem como fazer de outra forma? Não dá. Tá? Quando a gente lê, cara, eu preciso avançar lentamente com plano a 45 graus para cima, para dentro e para trás. Gente, quando você afasta o tecido, a 45 graus o teu carpulho é o único jeito de entrar. Quando ele fala para cima, para dentro e para trás num único movimento, o carpulho já está a 45 graus. É o quê? É o ato de penetrar. Você não tem como fazer um outro movimento a não ser esse. Tá? Mas se cair na questão, qual o movimento correto para fazer o bloqueio do nervo alveolar superior posterior? Para cima, para dentro e para trás, no mesmo movimento, tá? Com a agulha a 45 graus do plano oclusal. O que muda para a gente fazer o bloqueio do maxilar? Nada, só o tamanho da agulha. Tá? A técnica é a mesma, o estilo de penetração é a mesma. Tá? Para fazer o bloqueio do alveolar superior posterior, a minha agulha vai encostar aqui. Para fazer o bloqueio do nervo maxilar, a minha agulha vai encostar aqui. Tá? O que mudou? Só o tamanho da agulha. Tecnicamente é a mesma coisa. Achei que fosse na distal do segundo molar. Os dois são. Ele está no primeiro molar. Mesial não, mesial de segundo. Olha, naquela segunda. Pega bucal do segundo molar. Tá? Vai ser a mesma coisa. A diferença é o tamanho da tua agulha. A diferença é o tamanho da tua agulha. Fora o Rodrigão lá, que já conseguiu duas com a agulha curta, a agulha longa te dá a maior chance de lesar o plexo e o paciente ficar com um rostinho assim, nada muito feliz, uma cara nada muito agradável. Tá? Pacientes adultos, 16 milímetros de penetração, crianças pequenas ou adultos pequenos, crianças ou adultos pequenos, de 10 a 14 milímetros. E aí é o grande problema, que você não tem como mensurar. O que é um adulto pequeno? Você não tem como mensurar isso. De altura, mas às vezes... Tem alguém do Norte e Nordeste? Eu tenho muito aluno... Então, eu tenho muito aluno do Norte e Nordeste. O cara do teu tamanho, assim, grande, tamanho mediano, né, que você tem, com uma cabeça enorme. Então, assim, não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. Sou toda pequenininha, tá? A gente até brinca com ele, quando, tipo, um lado do mestrado, a gente brinca assim, cara, você é uma técnica diferente do que a gente lê. A gente foi fazer o exercício dele semana passada, assim. Questão 38 da apostila de vocês. Peraí que eu tava... Vai dar um trabalho. Eu sempre dou esse trabalho para vocês. O hematoma é um derrame de sangue para os espaços extravasculares e pode resultar em uma lesão inadvertida de um vaso sanguíneo. O bloqueio do nervo que pode produzir o pior tipo de hematoma como controle devido à localização anatômica é o bloqueio de qual nervo? Alveolar superior posterior. Porém, o hematoma você pode ter no nervo bucal. É bem comum, uma complicação que uma lamédia do nervo bucal é o hematoma. A quinose também pode dar um hematoma. Só que são hematomas menores e geralmente o quê? Intrabucal. O único que pode dar extrabucal, assim, a maioria dos casos que dá extrabucal, alveolar superior posterior. Tá? Tem alguns relatos com mentoniano também, mas é bem raro também de ter. Uma outra coisa que pode acontecer com vocês também, e está descrito no Malamed, é uma isquemia do terço médio da face e hemipalato. Você vai fazer o bloqueio do nervo alveolar superior posterior, daqui a pouco você olha para o palato do paciente, está tudo branco. A primeira coisa que você pensa é credo de maxila. Assim, é horrível, já passei pela situação, assim, você olha e fala assim, cara, o que eu fiz? O que eu fiz é a pior coisa, você não sabe pensar
Pô, o que eu fiz? O que eu vou fazer agora? Tá? Só que fica bem branco, fica certinho, hemipalato branco, tá? Você tem que anestesiar de qualquer forma, ou o nasopalatino ou o palatino maior, mas isso acontece porque você tem uma isquemia da artéria maxilar, pela proximidade com a agulha com o vasoconstritor que você está usando. Você vai ter uma diminuição do fluxo sanguíneo, o que vai acontecer? O palato vai ficar isquêmico. Então, é uma coisa que o Malamed fala que é normal, mas não precisa fazer nada. Isso volta com a perda da vasoconstrição do anestésico. Se você estiver usando uma epinefrina, o tempo médio da epinefrina são de 6 horas. Tá descrito no Malamed isso. Então, assim, você sempre avisa no exodontia para o teu paciente o seguinte, ó, vai sangrar nas primeiras 24 horas, mas é comum daqui a 6 horas sangrar. Por quê? É quando a epinefrina sai por completo. Tá? Para ele ficar avisado que pode sangrar nesse momento. Bloqueio do nervo superior médio, né? A gente já falou as diferenças aqui. Lembrando que só 28% dos pacientes possuem esse nervo. O que a gente vai fazer na hora de anestesiar? Vai modificar alguma coisa? Não. Você vai anestesiar no mesmo lugar, porque só vai saber se ele tem ou não com uma necrópsia. Tá? Não tem uma outra forma de saber. Tá? Depois você anestesia. É uma coisa bem comum. Nervo alveolar superior anterior. Tá? O que o nervo alveolar superior anterior vai anestesiar? Incisivo central, incisivo lateral, canino. Qual é o grande problema dessa região anterior? O que o paciente reclama? Duas coisas. Está doendo e está saindo pelo nariz. Tá? Mesmo com uma agulha curta. Por quê? Você penetra na fossa. Tá? Aí daqui a pouco solta aquela coisa escorrendo assim. E dói. Por quê? Quanto mais anterior, mais células perceptivas de dor. Então, assim, é o maior incômodo. A técnica em si a gente faz na altura do canino. Porque a gente vai saindo da região anterior. O que eu poderia fazer para minimizar a dor do paciente? Infoorbitário. Porque eu estou fugindo completamente dessa região. Infoorbitário não dói mais do que a região anterior. É uma saída. Tá? Agulha curta, né? A nossa referência é a prega mucojugal acima do canino. Porém, se a gente olhar aqui a gente tem 3, 6, 9, 10, 12. Se a gente sentar e começar a avaliar os 12, comigo 3 aqui, a gente vai ver que a prega, muitas vezes, ela está em elementos ou mais para frente ou mais para trás. A prega é uma referência que o Malamed cita, porém, de paciente para paciente você vai ter a variação. O ideal nessas técnicas é você fazer ao longo do eixo do elemento do canino, né? Nesse caso. Anastomose, tá? Anastomose é a grande complicação que a gente tem quando a gente trabalha em bateria anterior, tá? Porque você tem trocas de fibras do lado direito para o lado esquerdo, tá? Aí o que acontece muitas vezes? Você vai lá, fez anestesia em cima do lateral, o paciente chorou, caiu anestésico pela fossa nasal, beleza. Aí você vai encostar ele com dor. Você encosta ele com dor. O que você vai fazer? Vai anestesiar de novo. Mais meio tubete. Aí você vai encostar de novo nele, o que vai acontecer? Dor. Por quê? O problema não está no volume do teu anestésico. Está em quê? Troca de fibras. Como é que eu posso resolver uma anastomose? Anestesia bilateralmente. Por isso, eu vou perfurar de novo o paciente, ou você vai perfurar de novo, ou o cara vai sentir dor do teu procedimento todo. Tá? A anastomose ocorre geralmente na troca de fibras do lado direito para o lado esquerdo, e geralmente ocorre na bateria anterior, tanto superior quanto inferior. Não é incomum você fazer o incisivo central, o incisivo lateral do lado direito, o lado esquerdo, você tem que anestesiar o lado esquerdo também, por causa dessa troca de fibras. Infoorbitário, né? É o que eu falei para vocês. Olha a distância daqui. A distância tem que ser de 0,5 milímetros. Porque se eu entrar aqui, o que vai acontecer? Você vai bater aqui na região da maxila e do zigoma. Você não vai conseguir chegar até o forame infoorbitário. Então, um erro de técnica do forame infoorbitário é quando a tua agulha ela não consegue atingir o forame.
Na verdade, o livro fala assim, não atingir o forame. Graças a Deus a gente não atinge o forame. Por quê? O que pode acontecer se eu atingir o forame? Possivelmente eu vou atingir o nervo, o que o paciente vai ter? Parestesia. Tá? Então o ideal não é assim, acertar o forame, é o mais próximo dele. Tá? E o erro de técnica anestesiológica é porque você não alcança ele. Aí o que acontece? Eu pego uma agulha curta ou uma agulha longa e não penetro próximo ao forame, o que acontece? Eu anestesio aqui. Eu vou anestesiar o dente? Sim ou não? Sim, eu vou anestesiar o médio. Eu vou anestesiar o anterior? Não. Então, se eu estou planejando uma extração seriada, o que vai acontecer? Eu vou conseguir fazer a região do médio, primeiro, segundo, premolar e, tecnicamente, a raiz do primeiro molar, mas eu não vou conseguir chegar no canino lateral e central, porque o paciente vai estar com dor. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que falar do infraorbitário são as coisas que ele anestesia extraoral. O que é anestesia de tecido mole? Lábio inferior, asa de nariz e pálpebra inferior. Pô, quando eu vou usar isso? Paciente com corte aqui nessa região. Eu posso anestesiar o infraorbitário extraoral ou intraoral e suturar essa região. Tá? Evidente que a preferência sempre é o quê? Intraoral. Extraoral é uma coisa muito louca. Você já chegar com a agulha, não está errado, mas não é tão bem visto pelo paciente, também não é tão confortável. Então, a técnica infraorbitária, o ideal é chegar o mais próximo do forame. Tá? Bisel voltado para onde? Sempre para o osso. Qual é a única técnica que a gente não vai fazer o bisel para o osso? Aquinose. Tá? Erro da técnica infraorbitária, né? Agulha muito abaixo do osso, né? E desvio medial ou lateral ao forame infraorbitário. Tá? Aquela coisa da anestesia do palato, a gente vê a foto do Malamed, a gente estuda só pelo Malamed anestesia e chega na clínica e ninguém faz. Aí o que acontece? O paciente sai traumatizado com a anestesia do palato. Se o paciente vai para outro consultório, o cara faz isso e não sente dor, amigão, o paciente nunca vai no teu consultório. Ou pelo menos toda vez que ele tiver que tratar do palato, alguma coisa relacionada ao palato, ele não vai com você. Tá? O bloqueio do palatino anterior, né? Ou qual é o outro nome do palatino anterior? Lembra da pegadinha. Lembra da pegadinha. Toda vez que é palatino anterior, o bloqueio é do canal palatino maior. Palatino posterior é o nasopalatino ou esfenopalatino. Tá? A indicação da técnica de anestesia do palato, tanto infiltrativa quanto canal palatino maior, quanto nasopalatino, vai ser quando? Quando eu vou precisar anestesiar a mucosa do palato? Procedimentos cirúrgicos. Saiu de procedimento cirúrgico, se a questão está falando de procedimento não cirúrgico, esquece o palato, você não vai anestesiar o palato, não tem indicação. A não ser que for o quê? Instalação de grampo. Ponto. Tá? A mesma coisa no palatino, porque eu quero chegar nas questões com vocês. Uma coisa que a gente tem que lembrar também é a inclinação da agulha. Sempre nas técnicas palatinas, as agulhas precisam estar a 45 graus. Eu nunca entro, eu quero anestesiar o lado esquerdo. Eu nunca vou entrar reto, eu vou entrar sempre como? A 45 graus. Tá? Tecnicamente, muda alguma coisa se eu entrar reto aqui? Mas o Malamed descreve que o ideal é sempre entrar a 45 graus. Deixa eu só passar aqui nas questões de maxila. Isso aqui tudo a gente já falou. Cara, tá horrível o negócio. Questão 1, gente. Até que essa a gente não precisa andar muito. Para a exodontia de um primeiro molar superior, devem ser anestesiados os seguintes ramos do nervo maxilar homolateral. Então, se eu quero fazer um primeiro molar superior, sem olhar para as questões, o que eu preciso anestesiar para o primeiro molar superior? Nervo molar posterior, por quê? Distal e palatina. O que eu preciso anestesiar mais? Palatino maior. Palatino maior. Por quê? E o médico faz a raiz. Não, palatino maior por quê? Mucosa palatina. E o médio por quê? Raiz mesovestibular. Então, quais são as opções que a gente tem aí?
Questão correta. 2, 3 e 4. Tá? Eu poderia fazer infiltrativa no palato? Posso. É um dente só. Não estaria errado. Questão 2. No bloqueio do nervo alveolar superior médio, os dentes superiores anestesiados são, sem ler as opções, quais dentes são anestesiados no nervo alveolar superior médio? Premolares e raiz o quê? Mesovestibular do primeiro molar. Tá? Então vamos lá. Opção A, canino primeiro e segundo premolar? Tá. Quem anestesia o canino? Alveolar superior anterior. Opção B, primeiro e segundo premolar? Sim. Mas só está incompleta a questão. É o que a gente estava conversando aqui. Ela mostrou algumas questões. Pô, mas não mostrou tal elemento. Cara, em algumas questões não vai mostrar. Você vai pelo quê? A mais correta. Tá? Incisivo lateral, canino e primeiro premolar? Não. Segundo premolar, primeiro e segundo molares? Primeiro e segundo premolar e raiz mesovestibular do primeiro molar? Sim, é mais completa também. Questão clássica, questão que a galera do exército gosta, a galera lá da engenharia, do IME e do ITA, né? O IME e ITA deve fazer a prova, com certeza. Considerando-se que o bloqueio do nervo alveolar superior médio tem uma utilidade clínica reduzida, isso se deve pelo fato de estar presente em qual percentual da população? 28%. Tá? Anestesia por infiltração, questão 5, né? A anestesia por infiltração tipo troncular do nervo infraorbitário é indicada para quê? Calma. Pensou em infraorbitário, qual o tipo de agulha? Longa. Calibre da agulha? 25 ou 27. Gente, não muda. É quase uma automática, 25 ou 27. O que ele vai anestesiar? Dentes anteriores, não, gente. No dentes anteriores, vamos lá. Quais dentes? Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, raiz mesovestibular do primeiro molar. Em tecido mole, o que vai anestesiar em tecido mole extraoral? Pálpebra inferior, asa de nariz e lábio superior. Tá? Então vamos lá. Dentes anteriores ao segundo premolar. E aí uma das questões que ela tinha me mostrado. Ele excluiu o primeiro premolar. Mas tem alguma outra opção que vai ser compatível? Não. Tá? Geralmente você pode entrar até com recurso. O cara vai falar assim, tinha alguma outra opção? Questão 6. Um bloqueio eficaz no nível do buraco infraorbitário permitirá, na maioria dos pacientes, que áreas insensíveis estendendo do... Opção A, incisivo central canino? Tudo bem, incisivo central e canino não está errado, só que não está completo, né? Incisivo central aos premolares? Primeiro e segundo premolar? Incisivo a raiz mesovestibular, a raiz mesial do primeiro molar? Sim. Eu fui até sem ler, mesovestibular ali, meso, já pensei no vestibular. Técnica de mandíbula, tem 3 coisas que diferem muito a maxila da mandíbula. Quais são essas coisas? O acesso. O acesso à mandíbula é muito mais difícil. Tá? Primeira coisa, você depende que o paciente tenha uma abertura de boca compatível com a técnica que você vai usar. Se eu estou usando o Colgate, eu preciso de uma abertura muito grande. Para o alveolar inferior, eu preciso também de uma abertura grande, mas assim, a altura da minha agulha vai entrar um pouco mais baixa. A densidade, o osso mandibular é mais denso ou menos denso que a maxila? É que eu sempre falo assim, errando você acerta. Você pode acertar o que você não quer, mas você vai acertar alguma coisa na maxila. É mais poroso, tá? E a variação anatômica. O forame mandibular, ele pode ter uma variação anatômica muito grande, tá? Tem um estudo com panorâmicas, cara, eu acho que é de 76, que aí ele mostra as 4 variações de bota tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 de Leibniz. Então, assim, o número de variações do nervo do forame mandibular. Tá? E do nervo infraorbitário, nervo alveolar inferior. Tá? O bloqueio do alveolar inferior lingual, como a gente falou, ele tem indicação quando a gente vai trabalhar em hemiarcada mandibular
tirando os tecidos moles do primeiro, segundo e terceiro molar. Tá? Quem vai fazer a anestesia do primeiro tecido mole vestibular? Do primeiro, segundo e terceiro molares? Bucal. Tá? Tomando cuidado com qual referência da prova? Se a prova vier falando RUP, incluam o segundo pré-molar. Tá? Tem até nessa primeira tabela da primeira página de vocês essa diferença que eu marquei. Deixa eu só essa foto. Quais são os três, vou voltar aqui. Quais são os três parâmetros para bloqueio do alveolar inferior e do lingual? Altura. Quanto de altura? Lembre a galera do IME e do ITA. São números. Altura. 6 a 10 milímetros. Segundo parâmetro. Profundidade. Quanto? 20 a 25 milímetros. Terceiro parâmetro. 3/4 do ramo mandibular, distância antero-posterior. Tá? E as complicações que a gente pode ter, né? O hematoma local, paresia facial transitória, trismo e parestesia. Tá? Os parâmetros. Isso aqui é só a técnica que a gente vai passar, eu quero só pegar a questão com vocês. Cara, distorceu todo o negócio. Fracasso anestésico, quando a gente está anestesiando o alveolar inferior e lingual. Injeção muito baixa, que é a variação anatômica. Tá? Às vezes você tem um forame mandibular muito alto. Tá? Isso pode acontecer no dia a dia com a gente. Mesmo bem treinados, após anestesia todo dia, alveolar inferior, tem um dia que não pega. E aí vocês falam assim, cara, eu faço todo dia, o que pode estar acontecendo? Primeiro, se eu estou usando agulha curta, é o meu primeiro erro. Mas se eu estou usando agulha longa, o que pode ser? Anatomia variável. Então, às vezes, não é culpa nossa que você está fazendo na mesma região que você sempre faz, está correto, porém o forame mandibular está um pouco mais alto. Injeção de anestésico muito anterior. Toda vez que você penetrar com a agulha no bloqueio do alveolar inferior lingual, quanto é que eu tenho que penetrar de agulha? 20 a 25 milímetros. Pô, se você logo que você penetra, encosta no osso, você está certo ou errado? Logo que você penetra, não. Porque assim, se eu sei que é 25, a minha agulha longa tem uma média geral 3,5. Se logo que eu penetrei e encostei, aonde eu estou encostando? Muito anterior ao ramo mandibular. Eu encostei muito anterior, o que eu tenho que fazer? Retirar essa agulha e colocar um pouco mais posterior. Possivelmente eu estou errando o quê? Os 3/4 do ramo. Tá? E anestesia incompleta da região dos incisivos. Tá? Às vezes não é nem incompleta, por quê? Anastomose. E aí vai te obrigar a fazer o quê? Anestesiar o lado contralateral. Chances, né, da gente ter alguma complicação, que é a paralisia facial, transitória facial, são dois bloqueios. O nervo alveolar inferior, que na maioria dos casos vai ser isso, tá? E na técnica de equinose. Por quê? Como é que eu falei que a gente entra na técnica de equinose? Eu tenho a maxila, um espaço, literalmente, entre a maxila e a mandíbula, e aqui eu vou ter a mandíbula. Por que isso pode acontecer na equinose? Assim, a maior probabilidade de ocorrer é no nervo alveolar inferior, mas porque é a técnica que a gente mais faz. Quantas vezes alguém aqui fez equinose? Mais do que 3 vezes? Quase ninguém, é muito pouco que a gente usa. Tá? Mas por que pode acontecer na técnica de equinose? Ao invés de você penetrar entre a maxila e a mandíbula, aonde você penetra? Lateral à mandíbula. Você vai cair dentro da glândula parótida e vai fazer a mesma coisa. Vai infiltrar anestésico e vai bloquear. Qual é o grande problema da equinose que eu falei para vocês? Você não tem parâmetro. O teu parâmetro vai ser o quê? Profundidade. Quanto? 25 milímetros. Mas eu não tenho nenhum outro parâmetro. Porque se eu encostar no osso, eu estou errado. Eu tenho que voltar e penetrar. Só que muitas vezes a gente não sabe onde está penetrando. Se você está penetrando entre os dois ou penetrando na maxila. Até dá para ver. Mas pessoas experientes fazendo. Vai tentar a primeira vez. Nunca anestesiou. A chance de você entrar aqui pro lado lateral da mandíbula é muito grande. O tratamento, né, que eu falei, é acalmar o paciente, se acalmar primeiro, né, acalmar o paciente e ocluir. Tá? Quando o paciente voltar à anestesia, passar, dependendo do qual tipo de anestesia você usar, ele vai e tira o adesivo, mas antes disso não. Tá? Questão 9.
No bloqueio do nervo alveolar inferior, os dentes inferiores do lado anestesiados são... Então vamos lá. Quais dentes eu vou anestesiar quando bloquear o nervo alveolar inferior? Todos. Se falou de dente, todos. Tecido mole, exceto região vestibular de molares. Tá? Então, quando eu bloquear o nervo alveolar inferior, eu vou anestesiar central, lateral, canino, premolar e molar. Se eu estou falando de dente, eu vou anestesiar todos. A realização da técnica anestésica do bloqueio do nervo alveolar inferior, o traumatismo produzido pela agulha ao penetrar em tecido muscular pode ocasionar miosite, né? Inflamação no músculo. Dor e limitação da abertura bucal. O músculo mais atingido é qual? Pterygium medial. Sempre cai nas questões de concurso. Por quê? Isso aí, sim, o Malamed ele vai descrevendo e passa muito rápido. Então, assim, se você penetrar pelo pterygium medial, a chance de um trismo pós-operatório é muito grande. Uma outra coisa que pode causar trismo, grandes volumes anestésicos. Se eu preciso de um tubete para anestesiar o alveolar inferior e estou fazendo 2, 3 tubetes, eu estou literalmente encharcando aquele músculo de anestésico. Quanto maior o número de penetrações no músculo, chance de trismo também é bem alta. Então, volume anestésico e número de penetrações, eu posso ter um trismo no pós-operatório. Tá? Bloqueio do nervo bucal, né? Apenas para mucosa vestibular de molares inferiores. Tá? Deixa eu só... Ah, caraca, tudo errado. Mentoniano, alta taxa de aspiração, né, positiva, tanto mentoniano como incisivo, 5,7%. Tá? Pontos de reparo, prega bucal entre os premolares, entre o primeiro e o segundo premolar. Lembrando que o mentoniano, qual é o posicionamento do profissional? Sempre atrás do paciente. Porque, na verdade, quando a gente fala do forame, o forame, ele é assim, ou ele é assim? Assim. Na verdade, a posição do paciente, a posição do profissional, quando vai anestesiar o mentoniano, a gente vai ficar atrás do paciente, ótimo bonequinho, né? Para que a agulha penetre nesse sentido, tá? Então é uma variação do bloqueio do mentoniano, é o profissional sempre atrás do paciente, afasta e penetra entre o primeiro e o segundo premolar, tá? Deixa eu botar nas questões para a gente debater. Essa de Goldgate, né, 99% de sucesso e apenas 2% de aspiração positiva. Tá? Isso é legal anotar porque olha a discrepância de aspiração positiva da Goldgate e do alveolar, do alveolar inferior. O alveolar inferior, a taxa de aspiração positiva é de 11,7%. 99, a última versão está 99. Essa é a versão mais antiga. A taxa de aspiração positiva na Goldgate, 2%. Tá? A taxa de sucesso na Goldgate, até 99%. Na alveolar inferior, qual é a taxa de sucesso? De 80% a 85%. Tá? Então, a variação de sucesso é muito grande. Qual é a grande diferença das técnicas? A Goldgate, ela é dada um pouco acima da técnica de alveolar inferior. Então, o que você neutraliza? Essa variação anatômica. Como eu estou indo sempre muito acima, dificilmente eu não vou conseguir bloquear esse nervo. Diferente da anatomia, quando você vai fazer alveolar inferior, que você já está muito baixo. Tá? Deixa eu só passar alguma coisa aqui. Penetração é a mesma coisa, 30 milímetros, sempre deixando os 2 milímetros de fora. Só botar aqui nas questões. Cara, tá todo desconfigurado. Desculpa. Questão 13, vamos lá. Agora tem uma seção de questão de equinose. Porque de todas as técnicas é a que mais cai. Visto que a gente pratica muito. Concurso gosta disso, de coisas que a gente não faz no nosso dia a dia, que é o grande diferente. Tá? Questão 13. A técnica do bloqueio anestésico do nervo mandibular com a boca fechada é denominado o quê? Equinose. Collins e Phillips não existem. Carreia. Qual é a técnica de carreia? Bloqueio do nervo maxilar
pelo buraco do forame palatino maior, tá? Fratura de agulha, né, extremamente raro hoje em dia, extremamente passíveis de prevenção. Qual é a prevenção que eu tenho para não fraturar a minha agulha? Agulha longa e sempre deixar o quê? 2 milímetros de fora, tá? Possíveis causas de fratura de agulha, né? O movimento inesperado e súbito do paciente. Você está anestesiando, paciente pediátrico, paciente especial, ou mesmo paciente adulto, mas com medo, o que ele faz? A tendência é ele bater na sua mão. Se ele bate na sua mão e a tua agulha está totalmente lá dentro, vai fraturar na altura do canhão, como a gente falou aqui, tá? Agulha mais fina, as agulhas mais finas, né, são mais propensas a quebrar. Qual é a agulha mais fina que a gente tem? Em termos de calibre? 30, que a gente não usa e não está indicado, tá? Agulhas que foram curvadas anteriormente, tipo, eu lembro na minha época de faculdade, o professor de cirurgia fazia isso. Ele pegava a agulha e fazia isso aqui, ó. Aí eu perguntava assim, mas por que tem que curvar a agulha? Aí ele, não, é para chegar mais fácil no nervo. Que era tipo um chute de 3 dedos, né? Que ele pegava e curvava a agulha. Tá? Isso dentistas mais antigos faziam isso, porque eles falavam que a agulha ficava mais próxima do nervo. Tá? Isso é contraindicado. Defeito de fabricação, extremamente raro, né? Tá? Se tem algum problema quando a gente fratura uma agulha? Nenhum. Tá? Mas o paciente ele tem que ser informado, tá? E anotado na ficha dele. O que vai acontecer? Nada. Se você deixar a agulha lá, ela não vai andar mais que 2, 3 milímetros. Ponto. Tá? Aí já me perguntaram assim, mas se eu tentar anestesiar de novo e quando eu anestesiar, bater na agulha? Eu falei, meu irmão, você tem que ser muito azarado. E também não vai ter problema, porque vai bater na agulha, a agulha não é tão rígida, você vai passar direto. Vai encostar e vai anestesiar no ponto que você quer. Remoção com a utilização de pinça, né, se a parte proximal fica para fora, sempre os 2 milímetros. Quando deixado no local, não migram mais que alguns milímetros. Infecção extremamente rara, porque hoje em dia a agulha é estéril. Antigamente, como é que era a agulha? Você lavava, né, ficava no germe kill, o cara ela trocava. Então, assim, a chance de distorção e a chance de infecção era muito maior. Prevenção, né, utilizar agulhas de calibre maior, né, injeções que tenham necessidade de maior profundidade. Utilizar agulhas longas sempre que a profundidade for maior que 18 milímetros. Não introduzir a agulha até o canhão, deixando sempre 2 milímetros. Por que não maior que 18? Lembra que eu falei para vocês, a agulha pode ser de 19,8 até 2,5, a agulha curta. Então, assim, se eu tenho maior que 18, eu deixando 2 de fora, eu tenho 20. Porém, eu não consigo chegar muitas vezes no alveolar inferior. Às vezes, se anestesia o lingual, o alveolar inferior fica incompleto. Por quê? O lingual está a 1,6 da tua agulha, o alveolar inferior a 2 centímetros da tua agulha. Então, deixa eu botar logo na questão. Questão 14. Ao realizar uma anestesia do nervo alveolar superior em paciente do sexo feminino, 35 anos, ocorreu inadvertida injeção de solução anestésica no músculo. O que pode ocasionar? O que pode ocasionar se a gente anestesiar próximo ao músculo? Vamos lá, trismo, beleza, sem ler as questões. Como é que eu posso resolver um caso de trismo no nosso paciente? Compressa de água úmida, Pode dar um relaxante muscular. mascar chiclete e relaxante muscular. Tá? Você pode somar essas 3 opções. A compressa úmida não é indicada se você fez procedimento cirúrgico. O ideal é que você faça isso depois de 48, 72 horas. Aí você pode iniciar o relaxante muscular e pode utilizar mascar chiclete. Por quê? O paciente vai estar fazendo uma fisioterapia para relaxar a musculatura e abrir. Tá? Então, quando a gente fala de travamento de músculo por causa de anestesia, trismo, né? E como a gente deve tratar? Compressa úmida, ou relaxante muscular, ou mascar chiclete. Ou somar os 3 juntos, né? Que é o ideal. Isso aqui é o que a gente tinha falado da necrose de palato, né? O que pode causar necrose de palato? O anestésico tópico, de 1 a 2 minutos, mais do que 1 a 2 minutos no local. Tem gente que bota anestésico tópico no palato, são 2 minutos, o cara deixa ali. O que pode acontecer depois? Quando você tirar, o
paciente pode ter descamação da mucosa palatina. Leve, não vai doer nada, mas é uma pequena descamação. Evitar o uso de norepinefrina, né? Por causa de 90% em alfa, 10% em beta. E o uso de epinefrina ou adrenalina, né? 1 para 50 mil. Hoje em dia, gente, não na verdade, eu acho que só a gente encontra a DFL, que é o tubete, o êmbolo azul, que vem de 1 para 50 mil. Mas assim, na odontologia, não tem indicação de utilizar adrenalina com 1 para 50 mil. A gente pode usar 1 para 100 ou 1 para 200. Tá? O Malamed diz que o mais indicado é você usar 1 para 100 mil. Tá? Foi questão da prova do estágio de 2011 de bucomaxilo. Qual o vasoconstritor mais indicado na odontologia de concentração? 1 para 100 mil. Tá? Questão 19. Que complicação anestésica local pode ocorrer se introduz a solução anestésica na cápsula da parótida? Lesões, na verdade já cortou. Lesão de tecidos moles, trismo, parestesia, hematoma ou paralisia do facial? Paralisia do facial. Qual é o par craniano do facial? Sétimo par. Qual é o nervo que inerva a glândula parótida? Qual é o par craniano? 9. Questão 27. A compressão dos tecidos moles do palato antes e durante a infiltração anestésica visa o quê? Aumento da difusibilidade do anestésico? Vai aumentar a difusão do anestésico se eu estiver pressionando? Não. Reduz a sensação de ardência? Não. Vocês têm como evitar reduzir a ardência do anestésico? Por quê? pH. Soluções anestésicas com vasoconstritor, elas ficam mais ácidas do que o sem vasoconstritor. Hoje em dia, tem indicação da gente utilizar anestésico sem vasoconstritor? Alguém usa anestésico sem vasoconstritor? Por quê? Porque uma menor duração do anestésico, sem vasoconstricção na região. Se o paciente sentir dor, o que você vai fazer? Reanestesia, a maior chance de uma toxicidade anestésica. Tá? Aumentar o efeito do anestésico? Se você pressionar o palato, aumenta o efeito do anestésico? Não. D. Reduzir o desconforto na infiltração? Quando você pressiona o palato, a gente reduz o desconforto na infiltração da agulha, do anestésico. Né? Questão 39. Em odontologia, existem diversas técnicas de anestesia local. Cada uma se adequa a uma necessidade específica do cirurgião dentista. Em um paciente que sofre de trismo mandibular, a técnica anestésica que poderia ser utilizada no bloqueio do nervo alveolar inferior, qual é? A quinose. Tá? Se falou em trismo, a única técnica que a gente tem é bloqueio de equinose. Tá? Questão 69. Na técnica para o bloqueio do nervo alveolar superior posterior, conhecida como tuberosidade baixa, na verdade, esse nome já caiu em desuso, né? Antigamente a gente chamava alveolar superior posterior tuberosidade baixa, o maxilar tuberosidade alta. Isso já caiu em desuso. O Malamed na última edição já nem coloca mais isso, tá? Porque na verdade é aquele negócio que eu falei, o que muda é só o teu comprimento de agulha. É recomendado que a agulha penetre na mucosa em milímetros cerca de quanto? Alveolar superior posterior. Prova do exército. Lembra a galera do IME e do ITA? 16 milímetros. Criança. Não, agulha é curta. Alveolar superior posterior é agulha curta. A criança e adulto pequeno, né? Não, você não. Você falou que é tamanho mediano, né? Brincadeira. De 10 a 14 milímetros, tá? Vai apanhar quando sair daqui. Por isso que eu vou ficar aqui em cima. Você não vai conseguir subir?
Vi que ela não entendeu a piada, né, cara? Ela teve o delay aí da piada. Questão 70, foi do Exército 2009, né? Considerando-se que o bloqueio do nervo alveolar superior médio tem uma utilidade clínica reduzida, isso se deve pelo fato de estar presente em qual percentual da população? 28%. Questão 74. O bloqueio do nervo mentoniano está indicado quando? Vamos lá, sem ler as questões. Quando vocês indicariam o bloqueio do mentoniano? Mucocele e estrutura de lábio. Tá? Ou biópsia de glândulas menores. A gente não vai ter uma outra indicação, só tecido mole. Então, remoção cirúrgica de mucocele em lábio inferior, lado anestesiado? Sim. Remoção do elemento 34? Não, por quê? Mentoniano não anestesia dente. Remoção de cisto radicular do elemento 44? Não, porque não vai anestesiar a parte óssea. Remoção de espícula óssea? Também não. 75. Para anestesiar a região da mucosa vestibular dos molares inferiores, deve-se realizar o bloqueio de qual nervo? Bucal. Tá? Se a gente estiver falando do RUP, qual dente que ele vai incluir ainda? Segundo premolar. 72. O direcionamento da agulha no sentido posterior durante o bloqueio do alveolar superior alveolar inferior pode ocasionar o quê? Paralisia facial transitória. Como é que eu faço o bloqueio do alveolar inferior? Eu preciso encostar no osso, recuar 1 milímetro e anestesiar. Tá? Então, cara, eu já tive várias vezes choque. Mas as vezes que eu tive... tá próximo. Vou te falar das 2 vezes que eu tive. As 2 vezes o paciente teve parestesia. Cara, na hora, eu bloqueava o alveolar inferior, uma aluna de faculdade e minha melhor amiga. E não era procedimento cirúrgico, porque na verdade, sim, quando eu fiz a minha melhor amiga, eu ainda fazia parte dentística. Eu estava na faculdade, encostou, eu senti o choque na minha cabeça, era só assim, putz, vai dar ruim. Aí me ligou, Rodrigo, só, no dia seguinte, falei, pô, e aí, tá bem da cirurgia? Tô, mas tá dormente ainda. Falei, vai ficar. Ela ficou 2 meses dormente. E é horrível, né? Você fala com a tua amiga, assim, ela ficou língua, cara, aí você assim... Você já olha pra ela de forma diferente, já fiz cagada. Aí, assim, voltou. A minha aluna foi um 3º molar, mas estava longe do alveolar inferior, quando eu anestesiei ela sentiu um choque. Aí, assim, foi de novo não, né, cara? Essa ficou 6 meses, cara. Cara, é um período, você olhar pro aluno e falar assim, fiz droga, é horrível. Mas acontece. 3 vezes, mas tipo, senti logo, o paciente fez assim, eu falei, senti um choque, ele sentiu. O mentoniano que é muito comum, porque o mentoniano está muito próximo aos tecidos moles, então assim, o choque é quase automático. Tá? Por exemplo, Rodrigo já teve 2 negócios, mas assim, eu tive 2 parestesias. Mentoniano, eu geralmente faço assim, dificilmente eu faço entre os premolares, porque assim, eu não aprofundo muito por quê? Cara, a chance de eu ter parestesia lá é muito alta. Mas assim, não é que você vai ter, só comigo quanto esse negócio, mas se você tem uma probabilidade, você está muito próximo ao nervo. Tá? A anestesia realizada na altura da tuberosidade maxilar baixa, né, alveolar superior ou posterior, resulta no bloqueio de qual nervo? Eu dei a resposta. Alveolar superior ou posterior. É porque assim, essa questão é de 99, né? Assim, o livro do Malamed, que é a 6ª edição, a 5ª edição, a gente já não encontra mais com esse nome. O livro do Prado a gente encontra. Foi isso, nem tem meu e-mail. Tá, deixa eu anotar meu e-mail aqui pra vocês, gente. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem... resende.r@hotmail.com. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, cara, eu não demoro mais de 48 horas para responder e-mail. É só não ligar na véspera da prova, que não dá, mas fora isso dá tranquilo.